Olá, meu amigo, minha amiga, que maravilha podermos juntos nos encontrarmos aqui uma vez mais para refletirmos sobre a ternura de Deus no sacramento do matrimônio. Para minha pessoa, sempre uma graça poder refletir sobre esta verdade maravilhosa que Deus reservou desde os primórdios da criação para o homem e a mulher. Retomo o princípio. Quando Deus cria o homem e a mulher lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, e ele vai dizer: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separe. Jesus é que retoma esse princípio lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Nos primeiros versículos deste capítulo, nós iremos encontrar a bondade de Deus criando o homem e a mulher no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 16. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus os criou. À sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Daqui nasce aquele princípio de que não pode existir a procriação, primeira finalidade do matrimônio, procriação. Entre um homem e outro homem, entre uma mulher e outra mulher. Macho e fêmea os criou. Os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se. Depois, a primeira finalidade do matrimônio, a fecundidade no amor, a complementariedade. O homem complementa a mulher complementa o homem na doação, não no egoísmo, no fechamento. Daí que, quando há egoísmo e fechamento, infidelidade. Quando há egoísmo e fechamento, traição. Quando há egoísmo e fechamento, infidelidade. Não há fecundidade. Multipliquem-se, segunda realidade, para a procriação. Complementariedade, procriação. Depois, constituição de um pequeno núcleo familiar, onde nós aprendemos do papai e da mamãe a sermos verdadeiramente capazes também de vivenciar a mesma doação. Matrimônio é para isso. Depois é importantíssimo compreender ainda que crescemos, eu cresço como pessoa humana e vou adquirindo desejos e vontades e sei canalizar os meus desejos e as minhas vontades. Encontro-me com uma pessoa maravilhosa, a minha namorada. Me recordo, eu sou padre, mas antes de ser padre, eu era menino, eu era adolescente e como Tobias, que um dia se encontrou com Sara. Esta moça, porém, tinha lá as suas dificuldades, os seus problemas, e Tobias enamora-se dela. E o que faz? Ele ora a Deus, namorando Sara, se encontram, mas antes de coabitarem, é interessante, nós não devemos coabitar logo no namoro, no noivado, cúpula carnal. Eles entraram em oração, rezaram: bendito sejas tu, Deus de nossos antepassados, bendito seja teu nome para todo sempre, que o céu e tuas criaturas todas te bendigam por todo sempre. Criastes Adão, criastes Eva, sua mulher, os dois nasceram da raça humana, não é bom que o homem fique só. É preciso compreender que do namoro, do noivado vem o casamento e antes do casamento rezam juntos. Já no namoro, no noivado, estão em oração para não fornicarem. E depois entram para as núpcias do Cordeiro. Celebração do matrimônio cristão. Veja, sacramento, porque o sacramento vem fortalecer o homem que vai enfrentar dificuldades ao lado da sua mulher.
E aí no dia do casamento, primeiramente o noivo entra, o noivo entra e acende uma primeira vela. É uma dinâmica bonita no sacramento do matrimônio. Está lá a velinha dele acesa. Eu não quero me consumir sozinho em meio ao mundo. E vem a noiva linda e radiante, e ela acende também a velinha dela. Aí o padre conduz a celebração, ou o diácono, ou o ministro, conduz a celebração, e estão lá, se consumindo sozinhos. O noivo, o homem, a noiva, a mulher, se consumindo sozinhos. E aí o primeiro gesto para que haja de fato o sacramento é aquele do dizer sim um ao outro. O padre pergunta para ambos: é de livre e espontânea vontade que vocês se doam em matrimônio? Sim, de livre e espontânea vontade. Vocês prometem por toda a vida um ao outro amor e fidelidade? Amor e fidelidade. Sim, prometemos. Vocês aceitam e recebem com carinho os filhos que Deus lhes confiar e prometem educá-los na lei de Cristo e da Igreja? Sim, prometemos. Deem as mãos um ao outro, eles dão as mãos. O padre diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí eles vão trocar as alianças. Receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Manuel diz para Joana e a Joana diz para o Manuel: recebo você, meu amigo, meu marido, e lhe prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando você, respeitando você até o último dia da minha vida. O padre diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Deus separa na morte. E aí algumas pessoas vão dizer assim: padre, eu fiquei viúvo, e aí, eu me caso de novo ou não? Vamos para a palavra. A palavra diz: se o homem não consegue vivenciar a viuvez, torne-se a casar para não fornicar, até que a morte o separe. E aí é preciso compreender que ambos devem se consumir na individualidade, porém é necessário compreender que nada os separará. Eles se apagam na individualidade, mas são um na unidade. Matrimônio. Essa luz é indissolúvel, não tem como dividi-la. Por isso que o matrimônio é também indissolúvel. Existem realidades que muitas vezes são contraditórias, erro de pessoa, dificuldades de relacionamento insuperáveis, falsidade ideológica, consanguineidade, são fatores também para a dissolução do matrimônio. Mas é preciso compreender que no amor nós superamos toda e qualquer dificuldade, até que a morte nos separe. Um beijo no teu coração, meu querido esposo, minha querida esposa. Que nós, querido jovem, querido adolescente, vamos vivenciar a pureza para nos encontrarmos no matrimônio fortalecidos. Porque se já antes nós nos estragamos, depois, consequentemente, a fidelidade não se fará em nós. Que a ternura de Deus se faça no teu coração. Um beijo no teu coração.